O Supremo Tribunal Federal garantiu a possibilidade de conversão de tempo especial para tempo comum para servidores públicos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o tema 942 do STF, que foi uma grande vitória para servidores públicos e ex-servidores públicos, ok? Para aqueles servidores que trabalhavam exposto a algum agente nocivo ou a risco à integridade física, esse julgamento beneficia muito, tanto para aqueles que já são aposentados, para aqueles que ainda não são, ou aqueles que ainda nem fazem parte mais do serviço público, que já saíram, trabalharam em algum período da vida, ok? Para te explicar de maneira um pouco mais didática, eu vou separar em 4 pontos. O primeiro ponto, eu vou falar sobre o julgamento do tema 942, trazer um pouco do contexto geral para te situar, para você entender bem. O segundo ponto, eu vou falar para quem se aplica, a quem se aplica esse julgamento do tema 942 do STF. No terceiro ponto, eu vou falar propriamente do julgamento em si, trazer então os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e falar um pouquinho sobre repercussão geral, o que significa um tema do Supremo Tribunal Federal. Já no quarto ponto, eu vou falar sobre os aspectos práticos desse julgamento, para você que é servidor ou ex-servidor público, que pegou aí então a certidão de tempo de contribuição, que já averbou no INSS, já se aposentou, ou que ainda não averbou, que ainda não se aposentou. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos práticos dessa decisão, ok? Então esses serão os 4 pontos. Bom, então vamos lá. O que é o tema 942 do STF? O que estava sendo discutido? O que se discutia nesse tema? Esse tema discutia a possibilidade de o servidor público converter o tempo exposto a atividades, agentes nocivos ou à integridade física, converter esse tempo especial em tempo comum. Por quê? Porque essa regra já era aplicada no regime geral de previdência social. Então, para os trabalhadores da iniciativa privada, sempre houve essa possibilidade para aqueles que trabalhavam expostos a algum agente nocivo de converter. Quando não adquiria o tempo suficiente para aposentadoria especial, ele poderia converter esse período que ele trabalhou, exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, ele poderia converter em tempo comum para aumentar o tempo de contribuição. Para servidores públicos, isso vinculados aos regimes próprios de previdência, isso nunca foi possível. Você tinha um entendimento que dominava, né, o poder judiciário e as instâncias administrativas no sentido da impossibilidade de conversão para o servidor público. Então o servidor público ele só tinha direito à aposentadoria especial, aquela 100%, se ele trabalhasse o período todo como especial e atingisse os requisitos. Claro que aí também, só trazendo um pouco do contexto, teve muita luta para os servidores conseguirem a questão da aposentadoria especial, né, porque também os regimes próprios não reconheciam, então teve mandado de injunções, até que o Supremo se manifestou e editou a súmula vinculante número 33, né, que permitia a aplicação da regra do regime geral, das regras do regime geral, na aposentadoria do servidor público. Então, o servidor público passou a ter direito à aposentadoria especial, mas ainda assim não era admitida a conversão de tempo especial em tempo comum, o que acontecia no regime geral, mas era proibido no regime próprio de previdência. Ok? Então, basicamente, esse é o contexto do tema 942. O que se discutia era a possibilidade de sim ou não do servidor converter um determinado período que ele trabalhou exposto a agente nocivo ou à integridade física, converter em tempo comum. Eu vou te dar uns exemplos no segundo ponto para quem se aplica e você vai entender mais o que eu estou te falando. Deixa eu passar aqui os slides e a gente vai entender. Aqui eu trouxe aqui um exemplo, né? Mas é um dos principais que vai impactar. Policial militar. É muito comum um ex-servidor público que trabalhou aí 10, 15 anos, 20 anos na Polícia Militar, então ele não conseguiu pegar a aposentadoria própria do regime próprio e ele saiu por algum motivo e foi para a iniciativa privada. Quando ele levava esse tempo de contribuição, então ele pegava a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, se ele tivesse trabalhado 10 anos na Polícia Militar e ele fosse averbar isso no INSS,
ele levava somente os 10 anos, não era permitido converter com a aplicação da alíquota de 1,4, igual no regime geral. Então ele pegava a CTC de 10 anos, averbava no INSS. Muitas vezes não atingia o tempo para a aposentadoria ou levava esse tempo a menor. Agora, qual que é a possibilidade? Então a pessoa trabalhou lá, homem ou mulher, trabalhou na Polícia Militar por 10, 15 anos, ele tem a possibilidade de levar esse período convertido. Por exemplo, no caso de homem, policial militar, 10 anos viram 14 anos convertido por 1,4. Então, quando ele levar a certidão de tempo de contribuição do regime próprio, aqui eu estou trazendo o caso de São Paulo, mas se aplica esse julgamento, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas se aplica ao Brasil inteiro. Mas quando ele levava essa CTC, ele levava com tempo comum. Agora existe a possibilidade de ele levar convertido. Mas não se aplica somente a policiais militares, ok? Estou trazendo aqui um exemplo meramente exemplificativo. Eu trouxe outro exemplo também, que são os profissionais da saúde. Médico, enfermeiro, técnicos, auxiliares, que trabalharam aí no serviço público, mas depois foram para a iniciativa privada. Ou vice-versa, tá? Porque se aplica também para levar do tempo da iniciativa privada para o regime próprio. Agora se admite também levar tempo convertido. Mas então esses profissionais trabalharam, né, no regime próprio, vinculado ao Estado, e quando ele levava a certidão de tempo de contribuição, ele levava uma certidão comum, de tempo comum. Não se admitia essa conversão. Então, policiais militares, profissionais da saúde, médico, enfermeiro, agentes penitenciários e outros servidores públicos, é um bom indício quem recebe adicional de salubridade, não que necessariamente tenha direito à aposentadoria especial, mas já é um bom indício de que aqueles servidores que recebiam adicional de insalubridade ou periculosidade tenham direito à aposentadoria especial e conversão desse período se for averbar no regime geral de previdência social ou vice-versa. Bom, então eu trouxe aqui os principais profissionais que serão impactados com essa decisão. Agora eu vou falar propriamente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos para o terceiro ponto. Deixa eu passar aqui. Eu vou começar falando sobre o voto que era o ministro relator, o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux ele estava negando essa tese. Os principais argumentos do ministro Fux é que não existia previsão expressa na Constituição da possibilidade de conversão de tempo especial para tempo comum para servidores públicos. Então esse estava sendo o voto que estava sendo prevalecendo. Né? Eu até trouxe aqui, ele abre aspas, a Constituição Federal não autoriza a averbação do assentamento funcional de servidor público de tempo de serviço prestados em atividades prejudiciais à saúde, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada para obtenção de benefícios previdenciários. Lendo o voto do ministro Fux, o principal argumento dele girava em torno da questão do impacto orçamentário, né, fiscal nos regimes próprios, o impacto financeiro que isso ia causar, e também que não existia previsão expressa na Constituição. Mas, felizmente, o voto do ministro Fux não prevaleceu. Então, eu vou passar aqui e trazer o voto do ministro Edson Fachin, que foi o voto que prevaleceu. Inclusive, ele é o ministro relator para elaborar o acórdão, e eu vou ler aqui para vocês. Então, a tese foi do ministro Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, que abriu a divergência, julgando favorável aos servidores públicos, no sentido da possibilidade de conversão. Eu vou ler aqui um trecho do voto do ministro Edson Fachin. Abre aspas. Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público com conversão de tempo especial em comum mediante contagem diferenciada. O ministro Edson Fachin foi acompanhado pelos demais ministros e esse foi o voto que prevaleceu, garantindo, então, o direito dos servidores públicos de converterem tempo especial em tempo comum, tá? Então, esse foi o panorama do julgamento.
prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que foi um voto favorável a servidores públicos e ex-servidores públicos. Agora eu vou falar um pouco, o quarto ponto, que são os aspectos práticos dessa decisão. Deixa eu passar aqui os slides. Não é esse slide aqui, é esse daqui. Quais são os aspectos práticos dessa decisão? Era muito comum servidores públicos que, quando levava a certidão de tempo de contribuição, não conseguia, mesmo que fizesse o requerimento, né, pode ser a SP-Prev, não conseguia a conversão desse período para averbar no INSS. Agora existe a possibilidade com o julgamento do tema 942. Então, do ponto de vista prático, para aqueles servidores públicos que já são aposentados e que levaram no regime geral, mas que trabalharam no regime próprio, que levaram certidão de tempo de contribuição para o INSS, agora poderão pedir uma revisão da sua certidão de tempo de contribuição para fins de conversão do período e aumentar, então, consequentemente, o tempo de contribuição e, consequentemente, aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, para quem já é aposentado, que trabalhou no regime próprio, levou CTC para o regime geral e tinha trabalhado exposto a algum agente nocivo, seja na área de saúde, policial militar, policial civil, agente penitenciário, e que levou para o regime geral, pode pedir uma revisão da sua aposentadoria com base no julgamento do tema 942. Existe também a possibilidade de no próprio regime próprio. Então, o servidor público que trabalhou, exposto a algum agente nocivo ou à integridade física, mas que depois ele mudou de área, que ele não estava mais exposto. Mas esse período ele levava como tempo comum. Agora existe a possibilidade de ele também pedir no próprio regime próprio, tá? Seja SP-Prev, seja de outros estados, ou até mesmo regimes próprios municipais, ok? Então ele pode pedir a conversão desse período, seja para fins de atingir o tempo mínimo para a aposentadoria, ou para a questão de abono de permanência, né? Ainda tem uma discussão se seria aplicado ou não essa questão no abono de permanência, nas questões de evolução funcional, então quinquênios, quadriênios, sexta parte, se essa conversão também seria aplicada. Eu particularmente entendo que sim, ok? Mas isso ainda não ficou estabelecido no julgamento do tema 942. Mas ele pode, para fins previdenciários, converter mesmo no regime próprio, ok? E também o inverso também pode, para aqueles que trabalharam na iniciativa privada, exposto a agente nocivo, e hoje são servidores públicos, pode levar o tempo convertido do INSS para o regime próprio, porque antes o regime próprio não admitia o tempo convertido. Agora, com o tema 942, é possível levar o tempo da iniciativa privada convertido para o regime próprio, ok? Então esses são os aspectos práticos, né? Pode surgir direito à revisão para aqueles funcionários e ex-funcionários públicos que já são aposentados. Pode dar direito à concessão do benefício, porque se antes, sem a conversão, não atingir o tempo de contribuição necessário, com a conversão, pode atingir o tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria. Ok? Então esses são os aspectos práticos. Ação de revisão para quem já é aposentado e teve aí certidão de tempo de contribuição, ou pedir a retificação da CTC para fins de atingir os requisitos para aposentadoria para quem ainda não é aposentado. Tudo bem? Eu vou passar esse slide, explicar também do ponto de vista prático que essa decisão ela não passa a ser aceita na via administrativa, então os regimes próprios não aceitarão de maneira automática. Isso vai depender de ação judicial, ok? Passou um outro ponto aqui, eu não falei muito sobre o julgamento, a questão da repercussão geral, mas a repercussão geral, ela tem efeito vinculante para o Poder Judiciário. Então, todos os demais juízes do país são obrigados a decidir, quando se estiver discutindo essa questão de conversão de tempo especial de servidores públicos, eles são obrigados, os juízes, a decidir conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a administração pública, o Poder Executivo, que administra o regime próprio, ele não é obrigado a seguir essa decisão, não tem efeito vinculante para o Poder Executivo. Então,
somente na Justiça. Pedir tanto a revisão da aposentadoria, com a questão da averbação da CTC, quanto a própria revisão no próprio regime próprio para atingir os tempos suficientes para a aposentadoria, somente na via judicial. Eu coloquei aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas se aplica, como eu já informei, a qualquer estado da federação, ok? Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem decisão recente favorável aplicando o tema 942, inclusive de um policial militar também, aplicando essa conversão desse período que trabalhou para especial. Então, o Tribunal de Justiça já está formando uma jurisprudência baseado no tema 942 do STF. Lembrando que aí que eu coloquei também aqui a foto do TRF3, Justiça Federal, aqui da terceira região. No caso de pedido de revisão da aposentadoria do regime geral, a ação será feita na Justiça Federal, ok? Às vezes terá necessidade da propositura de duas ações. Uma contra o regime próprio, para pedir a retificação da CTC, ok? Pedir essa conversão. E depois, se você já é aposentado no regime geral, uma outra ação para pedir a revisão da sua aposentadoria com base nessa nova certidão de tempo de contribuição. Ok? Aqui eu estou falando um pouquinho dos aspectos práticos dessa decisão, que foi uma excelente vitória para os servidores públicos de todo o país, que agora pode aumentar o seu tempo de contribuição, pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Ok? Bom, eu espero que eu tenha abordado todos os principais assuntos, os principais pontos desse tema, do tema 942. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixa eu só passar aqui os slides. Aqui eu já falei, os profissionais que se aplicam. Voltar para essa tela aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao tema 942, deixa aqui nos comentários. Dentro do possível, eu farei questão de responder. Ok? Compartilha com alguma pessoa que você acha que esse vídeo pode ser útil. Não se esqueça, se você gostou, de se inscrever no canal para receber sempre aí as notificações. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.